Meu nome é Renner, eu sou o fundador da Inexus. Eu fundei a Inexus em 17 de abril de 2013, eu tinha 22 anos. Hoje, 8 anos depois, a Inexus é uma empresa de muito sucesso, a gente já atendeu várias empresas multinacionais, empresas com grande expressão no mercado nacional. E eu queria te falar que eu não sou melhor que ninguém, que eu não sou nenhuma pessoa excepcional, que eu não sou um gênio, nem nada do gênero, e que se eu conseguir, com certeza você também pode. A ideia aqui é que você aprenda com os meus erros, com os erros que a gente cometeu dentro da agência, para que você evite fazer isso e para que você consiga alcançar resultados muito mais rápido que eu mesmo consegui. E a cada dia a gente tem melhorado essa plataforma, acrescentado novos módulos, novas informações, sempre a pedido dos licenciados, melhorando cada vez mais e facilitando cada vez mais para que vocês consigam alcançar os resultados que vocês querem alcançar. Eu quero começar falando um pouquinho de mim, então, né? Vou contar um pouco sobre a minha história, vou voltar lá atrás, quando eu tinha 17 anos de idade, estava estudando na escola, e eu falo que é um período da vida muito difícil, né? Você, muito novo, ter que decidir o que você vai fazer o resto da sua vida. Eu vou falar sobre isso porque, para você entender que você não precisa ter se formado no marketing digital ou uma área que tenha afinidade, você não precisa ter uma faculdade disso. E hoje eu acho que até, pela minha experiência, né, eu valorizo muito mais o conhecimento prático, as habilidades das pessoas que se desenvolveram do que uma faculdade que é um ensino tradicional, né? Para as pessoas que têm a minha faixa de idade, eu acho que os pais valorizavam muito a faculdade, que se você fizesse uma faculdade, você com certeza teria sucesso, teria resultado, não precisaria trabalhar com trabalhos cansativos, trabalhos braçais. E a gente vê que na prática não é bem assim. Então, quando eu tinha meus 17 anos, o meu pai falava: meu filho, você precisa fazer medicina, porque medicina é o que vai dar dinheiro. Eu vejo que médico não tem problema com dinheiro, médico sempre tem dinheiro. O pai vende aqui os carros, o pai vê o que vai fazer para você poder estudar, a gente dá um jeito, a gente se sacrifica para você poder estudar isso. E eu, com isso em mente, né, querendo fazer os desejos do meu pai, estudei todos os dias, durante horas e horas e horas. E aí eu fiz o meu simulado ali no meio do terceiro colegial, né, e eu falei: meu amigo, isso aqui não vai dar certo, eu não vou conseguir passar. Eu fiz uma conta. Eu fiz o seguinte, falei: bem, meu pai quer que eu faça medicina para que eu possa ter uma boa vida, porque eu possa sustentar bem a minha família, eu consiga ter bons ganhos. Para eu conseguir passar, eu acho que eu vou precisar de, no mínimo, uns 2 anos fazendo cursinho. Então eu tenho 18, mais 2 anos, e aí são 6 anos de faculdade. Mas eu vou ter que querer fazer uma especialização, então são mais 4 anos. Então você imagina só, eu estaria começando a minha carreira agora, aos 30 anos de idade. Então eu pensei bem e falei assim: eu não vou fazer isso não, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer 2 faculdades. Vou passar numa faculdade estadual e vou fazer uma outra faculdade particular. E sem pensar muito, uma das faculdades que eu fiz foi porque um namorado de uma amiga minha da escola fazia, e eu achei interessante o nome, pesquisei, vi um pouquinho sobre, falei: legal, vou prestar, e se eu passar eu vou fazer. E a outra faculdade, um professor me disse assim: olha, você deveria fazer engenharia de produção, porque o engenheiro de produção, ele é um profissional que ele pode trabalhar desde uma indústria até dentro do escritório, isso vai ser muito bom. E fui lá e fiz isso também, sem pensar muito. É aquela questão, você com 17, 18 anos de idade, não sabe muito sobre a vida, como que você vai decidir o que você vai fazer o resto da sua vida. E lá fui eu, numa rotina um pouco insana, fazer a faculdade de manhã e comecei a fazer estágio à tarde para pagar a faculdade à noite e fazer a faculdade particular à noite. Então, minha rotina durante alguns anos foi fazer faculdade de manhã, saía de casa às 6 da manhã, entrava na faculdade, ficava até 1 da tarde, ia para o estágio, do estágio saía às 6, ia para outra faculdade, saía da faculdade às 11 da noite, voltava para casa, dormia, isso se repetia.
Uma coisa foi um ponto bom, né? Por eu estar fazendo as duas faculdades ali ao mesmo tempo, consegui eliminar algumas matérias, consegui me formar bem rápido, né? Só que o que acontece? Eu fazia uma faculdade de engenharia de produção. Para quem não sabe, o engenheiro de produção é aquele engenheiro que visa encontrar processos melhores para a produção desde um escritório ali, para os processos de um escritório, quanto para a produção de produtos, de fábrica, etc. E informática para gestão de negócios, que era uma faculdade com um viés bastante... isso quando eu fui fazer eu não sabia, depois eu fui entender isso, mas a faculdade com um viés bastante empresarial, né? Talvez até por isso eu tenha tido essa iniciativa de empreender, né? Quem sabe? E com essas faculdades fui fazer um trabalho, fui trabalhar numa empresa que prestava suporte para o software de laboratório médico, uma coisa super específica e que não tem nada a ver com o que eu tinha estudado até então. Aprendi ali naquele trabalho, comecei a me especializar naquilo, me dedicar bastante. Fui efetivado ao terminar uma das faculdades nesse trabalho. Comecei a trabalhar muito, muito mesmo, um salário inicial, mas para você ver que a faculdade em si não garante ali o seu ganho, eu comecei junto com pessoas que tinham acabado de se formar e ganhavam um salário mínimo. E nessa mesma empresa tinha pessoas que estavam há 10 anos ali e ganhavam 3 salários mínimos. Então, quer dizer, fazer uma faculdade garante que você vai ter um salário muito alto ou que você vai ter uma alta rentabilidade. O que fez a diferença, eu acredito, nessa minha jornada, nesses anos que eu estive nessa empresa, foi que eu queria, de toda maneira, e fazia tudo o que era possível crescer ali dentro, aprender e de uma certa maneira até empreender dentro da empresa que eu trabalhava, porque se você parar para pensar, o bom funcionário, o bom colaborador, ele é meio que um empreendedor dentro da empresa, ele é multitarefa, ele está apto a fazer todas as coisas, ele ajuda a empresa, ele está focado e interessado em fazer essa empresa crescer. Enfim, estava ali com meus 20 e poucos anos, 21 anos, e eu um dia trabalhando muito, fazendo hora extra, fazendo suporte, começando a ganhar bem, e por conta dessas horas extras que eu fazia, né, fazendo plantão também, atendendo de madrugada, ganhava bem por causa disso. E um dia o meu gerente chegou para mim e falou para mim assim, olha, eu acho que você tem potencial para liderar um time aqui dentro. Eu falei, mas o meu finado gerente, né, ele veio a falecer, eu falei, olha, Preto, eu não sei se eu tenho capacidade para isso. Tem pessoas que estão aqui há muito mais anos do que eu, que têm muito mais maturidade do que eu. Ele falou, olha, vai lá, pensa bem, e aí você volta e me fala. Se você quiser ser um líder, a gente segue. Se não quiser, tudo bem, eu vou te compreender. Naquele dia, eu vi um vídeo, um TED Talk, de uma pessoa que falava que a sua postura, sua posição diante das coisas influenciava no seu resultado. Infelizmente eu não vou me lembrar, mas posso depois pesquisar e colocar nos links abaixo para vocês assistirem. E uma coisa que ela me falou que marcou muito, e isso praticamente virou um mantra para tudo que eu fiz nesses últimos anos, ela falou que existe uma expressão em inglês que é fake it until you make it, que é você fingir algo, vamos pensar assim, até que você se torne aquilo, até que você faça aquilo. Então, ela disse ali que foram feitas pesquisas onde, durante muitos anos, pessoas com grandes graduações, pessoas pessoas de grande destaque acadêmico, elas tinham esse sentimento de não pertencer, de achar que era uma farsa, de achar que estava naquele lugar e não merecia. E aí que isso foi uma orientação que ela fez nesse estudo nas pessoas, falou assim, olha, se você não se acha um grande acadêmico, se você não se acha um grande profissional dessa área, você vai fingir que você é. Pensa que é um jogo de faz de conta. Você vai fingir que você é, até que um ponto você vai se tornar.
Mas a questão toda aqui não é que você vai enganar as pessoas. Esse fingir que você é um mindset que você vai definir. E isso é muito importante porque a partir desse momento que você é um licenciado, que você é um empreendedor, mesmo que assim você não se sinta, você ative esse mindset em você. Eu sou um empreendedor, eu sou um profissional, eu sou um especialista em marketing digital, eu sou um especialista em vendas, eu posso fazer e mudar a realidade da sua empresa, do seu negócio. Ativar esse mindset. Por quê? A partir disso, você vai começar a pesquisar mais, você vai começar a se aprofundar mais nesse conhecimento e quando você nem perceber, você de fato será esse especialista nesse assunto que você dominou. Então, com isso em mente, eu falei, olha, o que pior pode acontecer? Eu vou aprender uma habilidade nova, eu vou aprender a liderar pessoas. E aí eu, com 21 anos, fui lá e aceitei essa posição de liderar um time com, na época, se eu não me engano, 12 pessoas. E aí eu era o líder desse atendimento e ficava a cargo não só mais dos meus atendimentos, mas dos atendimentos dos meus colegas colaboradores ali. E fui aprendendo a desenvolver habilidades de gestão, habilidades de socioemocionais ali, de como lidar com pessoas, né? E como fazer extrair o melhor das pessoas que trabalhavam ali comigo no meu grupo. Isso com certeza foi muito importante para a minha jornada empreendedora, porque depois de alguns anos ali eu tive que contratar colaboradores, eu tinha que treinar esses colaboradores, tinha que preparar treinamentos. Se eu tivesse falado não, seriam habilidades que eu teria que desenvolver sem ter passado por uma experiência prévia. Então eu ter aceito isso foi muito importante na minha jornada. Então se eu posso te dar uma dica a maioria das vezes que uma oportunidade surgir para você e você tiver receio, você achar que você não tem capacidade ou você achar que você não está pronto para isso, aceita essa oportunidade, porque você com certeza tem capacidade para fazer isso. Todos nós temos capacidades para alcançar resultados muito maiores do que nós jamais imaginamos. E o que acontece foi que eu fiquei ali naquela empresa durante alguns anos e ganhando muito bem, tendo um bom salário. Imagina eu com 20 anos de idade ali, comprando um carro zero, indo viajar para o exterior com a minha namorada, né? Na época era minha namorada, hoje é minha esposa. E eu me achava o máximo, eu me achava um superstar também, né? Uma coisa que a maturidade, às vezes, ela é difícil de você controlar, né? Você é muito jovem alcançando esses resultados. E ali, acredito que veio o primeiro, vamos pensar assim, não o tombo, né? Mas uma primeira grande dificuldade que eu tive nessa minha carreira acadêmica, empresarial, nessa minha vida até aquele ponto. O pessoal da empresa onde eu trabalhava estava fazendo alguns cortes, algumas reduções e achou por bem cortar ali meu cargo, cortar minha função e eu fui convidado a me retirar ali da empresa. A gente fez um acordo. A empresa entrou com o pé, eu entrei com a bunda. Então, aí começa de verdade a minha jornada empreendedora. E eu estava naquele momento, né, que eu tinha contado para vocês, derradeiro de ter saído do meu emprego. E tinha um grande porém, que acontece o seguinte, eu com 20 anos tinha um bom salário, posso falar para vocês, né, para a época ele era um bom salário, 2013, estava ganhando na casa de uns 6 mil reais, mais ou menos limpo, e era muito difícil conseguir algo que eu acho que na verdade é praticamente impossível que pagasse algo semelhante a isso, ou parecido com isso. Por quê? Porque a empresa que eu trabalhava era praticamente única no Brasil. O produto e o tipo de cliente que eles atendiam só tinha um outro concorrente que não ficava no Brasil. Então, o trabalho que eu fazia, que era suporte, atendimento ao cliente, implantação de sistema, esse tipo de coisa, tinha outras empresas aqui na cidade, na região, que faziam isso também, só que eram tão específicas em suas áreas quanto a outra. Uma fazia especificamente para hotel, outra fazia especificamente para área de aviação. E o que acontece?
pela minha pouca idade, né, e pelo meu pouco tempo de experiência, eu tinha um salário, vamos pensar assim, de sênior, de um profissional sênior. Só que quando as empresas iam me entrevistar, iam me contratar, elas entendiam tudo isso, né, os ganhos que eu tinha, mas elas queriam que eu começasse como um profissional júnior, que eu começasse do zero ali, eu teria que resetar, vamos pensar assim, a minha carreira até aquele ponto, né, porque eu tinha que aprender sobre as características específicas do negócio deles, sobre as características do software deles e quem sabe crescer ali ou não. Nesse ponto, eu vou usar um termo que um grande pessoa que eu admiro muito, Flávio Augusto, fala bastante, que acredito que foi um ponto de inflexão na minha vida. Um ponto de virada, onde eu poderia ter seguido para um caminho e eu decidi seguir para um caminho empreendedor. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Essas empresas queriam que eu poderia trabalhar, que poderiam me contratar, ofereciam na época o que era um salário inicial, a casa aí dos R$ 1.200, vamos pensar assim. Eu pensei assim, olha, eu não vou voltar para trás, não vou andar para trás, não vou deixar de ganhar o que eu ganhava. Para ganhar R$ 1.000, qualquer coisa que eu fizer eu vou ganhar isso. Eu me achava melhor que aquilo, né? E eu pensei assim, bom, eu vou empreender, eu vou abrir uma empresa que faça algo parecido com o que eu estou fazendo aqui, preste consultorias ou que faça sistemas, alguma coisa do gênero. E em pouco tempo eu vou conseguir ganhar esses R$ 1.200 aí que as empresas querem me pagar, porque é um salário muito baixo. Eu pensava assim, lê do engano, né? O que acontece é que eu pensei bastante sobre a empresa que eu queria ter, sobre a empresa que eu queria ter, desenvolver e o que eu faria dentro dos conhecimentos que eu tinha. E na época eu fundei a Inexus. Aí a Inexus foi uma empresa que ela não nasceu uma empresa que faz o que ela faz hoje. Era uma empresa que desenvolveria um software CRM e a gente se focaria em fazer consultorias e fazer essas implantações dentro das empresas que a gente atendia, que era o que a gente já fazia para a empresa, que eu já fazia na verdade, né? Para a empresa que eu trabalhava. E aí parecia o pica-pau ali fazendo conta, pensando assim, olha, se eu vender esse software a R$ 100 e eu vendo para 10 empresas no primeiro mês, eu já vou ter 1.000 e depois no segundo mês eu vendo para mais 10 e mais 10 e nananana, logo eu já vou estar vendendo R$ 100.000 e aí tava igual pica-pau ali, carros, mulheres, aviões. E o que acontece é que infelizmente as coisas não são assim. Quem define o produto que você tem, se é bom, se é o que o mercado quer, é o próprio mercado. Então comecei a visitar, bater de porta a porta nas empresas, oferecia essa ideia, olha, você vai controlar melhor. A ideia era atender pequenas empresas, né, salões de beleza, oferecia testes, oferecia para a pessoa fazer um período ali sem pagar. E não conseguia ter resultado, não conseguia gerar faturamento para nada. E aí iam-se indo minhas economias, ia-se indo o acerto, indo embora mês após mês. E vamos pensar que o desespero até foi batendo, né? Comecei a aceitar fazer qualquer coisa. Aparecia gente lá, eu tenho um computador para formatar. Não, daqui que eu vou formatar esse computador. Cobrava lá 60, 80 reais para fazer algum dinheiro pelo menos, para não ficar sem dinheiro. E aí comecei a perceber que muitas das empresas que a gente visitava pediam desenvolvimento de site. Muitas das empresas que a gente visitava pediam marketing digital. E chegou um ponto que eu falei, olha, o pessoal não quer um sistema, mas quer um site, então mas você faz site? Eu não faço site, nunca tinha feito um site até aquele momento. Então eu peguei e falei, olha, chegou aqui, vou usar a mesma lógica que eu tive lá quando perguntaram se eu queria ser um líder. Eu falei assim, eu vou falar que eu sei fazer, e aí eu vou fazer e vou aprender com isso, né? Vou ter que aprender com isso, já que é o que as pessoas querem. E aí a pessoa perguntou para mim se eu fazia site, eu falei que sim. E aí, me lembro até hoje que eu cobrei dessa pessoa R$ 1.800 para fazer esse site. Falei, olha, R$ 1.800 já é um dinheiro que paga as contas aqui do mês. Se eu fizer alguma outra coisa, já tá bom. Então, tá bom. Vou lá. Na verdade, a conta foi até assim, R$ 1.200 paga as contas do mês e com 600 eu pago alguém para fazer para mim.
Coloquei em classificado, coloquei em um monte de lugar, perguntando quem fazia site, uma pessoa apareceu, e essa pessoa super enrolada, eu nem lembro o nome dele, faz tantos anos isso, era um rapaz que era um turco, se eu não me engano, e um dia ele falou, olha, eu não vou conseguir te entregar, não vou conseguir fazer isso, porque eu tô com muita coisa para fazer aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou até aí a tua empresa, já que eu tinha assumido esse compromisso com você, eu não vou te cobrar nada, eu vou até aí a sua empresa e eu vou te ensinar a fazer esse site. Bom, até aquele ponto, o site que eu já tinha feito era o site da Inexus, tinha feito seguindo o tutorial do YouTube. Eu falei, olha, perdeu, não vou, né? E foi lá, ele me ensinou, aprendi, fiz o site, entreguei o site para o cliente ficou feliz, pagou esse site. Falei, bom, não foi fácil, foi difícil, mas um caminho eu já tenho. E nisso, nessa mesma época, um amigo meu estava abrindo uma empresa de marketing digital também. E aí eu falei assim, bom, as pessoas estão perguntando sobre marketing digital. Eu sei vender, vou ligar para esse meu amigo e vou conversar com ele. Peguei o telefone e falei, olha, você está fazendo aí, qual que é a tua dificuldade? Você está conseguindo vender? Ele falou, cara, a gente não é muito bom em vender, não estou conseguindo vender. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, se eu vender para alguma empresa, você consegue atender e eu posso ficar com metade? Não, pode ficar com metade. Eu falei, então beleza. O que você é bom? O que você sabe fazer? Você atender bem TV por assinatura. Você atendia quem? Atendia, claro. Dá certo para Sky também? Dá certo para Sky também. Peguei naquele momento, peguei o telefone sem saber os termos, né? Na época, estava fazendo praticamente um PAP, estava trabalhando com uma lista fria. Peguei o telefone, abri, não eram páginas amarelas, né? Era uma agendinha com mapa e telefones e endereços ali da cidade. Comecei a procurar por Sky. Sky, liguei, olha, então eu sou uma empresa que faz isso, não tem interesse. Desligava o telefone. Fiz isso várias vezes durante alguns dias, até que chegou um dia, tinha uma pessoa atendeu o telefone em uma das empresas que eu estava falando e falou, olha, o meu patrão estava procurando por alguém que faz isso mesmo. Espera um pouquinho. Aí liguei, passou o telefone pro patrão. Então, tudo bem? Olha, a gente faz isso assim, assado, trabalha com marketing digital. Aí o patrão falou, não, cara, eu tenho interesse, vem aqui. Chamei esse meu amigo, levei ele lá, a gente vendeu a ideia para o cliente, para a pessoa, e por fim, nasceu o primeiro cliente de marketing digital da agência. Então, desse ponto em diante, eu já tinha ali mais ou menos uma ideia de como trabalhar, de como fazer para ganhar dinheiro, e um detalhe importante, demorou apenas 6 meses para a gente chegar nesse ponto. Então vamos pensar assim, para os primeiros R$1.000, que eu achava muito pouco lá na época, para alguém me pagar, eu demorei 6 meses, fiquei 6 meses sem fazer dinheiro nenhum, sem conseguir pagar as contas, sem fazer nada, para conseguir chegar a ganhar esses R$1.000. E desse primeiro cliente, comecei a buscar outros clientes, outras possibilidades de fazer negócio, né? E uma coisa que era uma característica legal, né? Porque a gente abriu um escritóriozinho pequeno ali na frente da loja do meu pai até, um escritório para mim, para poder atender, para a empresa existir. E uma coisa que foi uma característica interessante é que passam várias pessoas ali, né, na frente das empresas e visitam e entram. E eu recebi a visita de um vendedor PAP, uma pessoa que queria vender uma associação comercial para a gente. Eu falei, olha, ele falou assim, vai lá, para vocês que estão começando agora, vai ser muito bom, vai fazer bem para sua empresa, vai ser legal, você vai conseguir conhecer outras empresas. Vou fazer o seguinte, você não precisa me pagar agora, você não precisa se associar. E na época era muito barato, era tipo R$25 por mês, alguma coisa assim. Eu falei assim, olha, é o preço de um celular, né? O preço do que a gente paga num plano celular, por que não, né? Mas vamos conhecer. Essa sexta-feira agora vai ter um café da manhã, agora eu não lembro como que chamava, Bom Dia Associado, onde os novos associados participam e falam sobre os seus negócios. Vai lá, conhece, toma um café de graça por nossa conta e vê se você gosta. Se você gostar, você vai se associar. E fui lá eu participar desse café da manhã e entendi que ele era uma grande oportunidade, porque naquele lugar tinham várias pessoas com empresas que estavam começando, ou empresas já conceituadas na cidade, que tinham interesse de conhecer outras empresas.
Então eles davam a oportunidade, então eu não precisava ficar ligando para os clientes ou visitando eles, né? Davam a oportunidade para as pessoas falarem sobre os seus negócios, sobre o que elas fazem. E aí, nesse café, consegui conhecer algumas outras empresas, segmentos que a gente poderia atender, fazendo o que a gente já estava fazendo ali naquele cliente. Conheci uma empresa que era um hotel aqui na nossa região. Tem um Termas muito famoso aqui, que é o Termas dos Laranjais, e uma região hoteleira muito forte. E esse hotel, quando a gente falou que fazia Google AdWords, que trabalhava com campanhas de marketing digital, que nosso foco era diminuir o custo dos anunciantes, o dono do hotel nos procurou e disse, olha, eu anuncio no Google, eu invisto um valor muito alto para gerar clientes, se vocês conseguirem diminuir esse meu custo, eu tenho interesse de trabalhar com vocês, claro, porque hoje eu mesmo que faço aqui os anúncios. Então eu falei, opa, mais uma sacada aqui, que o cliente ele tem interesse de reduzir custo, ele prefere, se eu conseguir baixar o que ele está investindo, fazendo melhor do que ele está fazendo, eu vou conseguir, parte do que eu vou economizar dele ali, trazer de ganho para a gente, né? Então eu me lembro bem que essa época, se eu não me engano, tem um outro cliente antes disso até, mas vamos entrar nele depois, já que eu entrei nesse, era outubro, e aí a gente começou a atender esse cliente, começou a aparecer outro cliente que queria fazer redes sociais, e aí esse meu parceiro não fazia redes sociais, eu falei, bom, ele não faz, eu vou aprender a fazer, por que não? O cliente queria que postasse todo dia, que toda hora fizesse postagens, ele tinha um bar e também tinha uma empresa de brindes, e aí começou a ter movimento ali dentro da agência. Um ponto importante só, que eu acabei esquecendo de falar, foi que um pouco antes disso, em julho, se eu não me engano, uma pessoa passou na frente da empresa e viu o adesivo da empresa e chamou a atenção o nome da empresa para ele. Ele falou, puxa vida, por isso que eu falo que toda publicidade é bem-vinda, desde que até um adesivo na frente da sua casa, do seu carro, porque pode chamar a atenção do cliente. E ele viu, procurou no Google, achou a gente, viu o que fazia, deu a volta, parou o carro e falou, olha, eu tenho uma empresa, a gente trabalha com um tratamento de estética, eu era uma grande rede de franquia, a gente está se reestruturando e eu estou procurando uma empresa jovem para trabalhar com marketing digital com a gente, desenvolver isso para a gente, porque a gente não sabe fazer isso. Você trabalha com marketing digital? Mais uma vez eu pensei, bom, lógico que eu trabalho, não vou falar que eu não trabalhava, né, que eu não sabia. Trabalho com marketing digital. E aí eu me lembro até que ele me colocou no carro dele, a gente foi visitar a empresa dele, foi conhecer o negócio dele, ele falou assim, você acha que você consegue trazer cliente aqui para dentro? Eu falei, consigo trazer cliente aqui para dentro. Por fim, levei esse tópico para o nosso parceiro e a gente fez uma reunião, se eu não me engano foram mais de 6 horas de reunião para o cliente explicar o que ele queria, a gente formular uma estratégia, fechar o negócio. Enfim, a empresa estava começando a andar. E o que poderia dar errado nesse ponto? O meu parceiro virou para mim e falou, olha, eu tive uma proposta de uma empresa muito grande para abrir um call center junto com ele e eu sou muito bom em fazer isso, então eu vou fechar aqui minha agência por enquanto e eu não vou conseguir atender os clientes que a gente atende junto mais. Aí eu falei, olha, cara, como assim? Eu preciso da sua ajuda, a gente está trabalhando junto, eu já tinha até pensado a gente juntar as empresas, fazer uma empresa só. Ele falou, eu sei, cara, mas é uma oportunidade que eu não posso recusar. E foi mais um pontinho de inflexão que teve ali na nossa jornada como empreendedor, onde algumas decisões podem mudar histórias. Por fim, daquele ponto, eu falei, olha, agora eu preciso aprender tudo que ele faz, eu preciso me aprofundar e ser o melhor nisso. E isso mudou, daquele ponto em diante, mudou completamente a história da agência e como a agência se desenvolveu. Esse meu colega seguiu por um caminho, nós seguimos por outro caminho atendendo esses clientes e eu vou te contar mais sobre essa história e o que mudou nesse ponto de virada decisivo da nossa história da iNexus. Então, como eu havia dito, o nosso parceiro decidiu ali naquele ponto seguir um caminho diferente. E te falar que esse nem talvez foi o capítulo mais dramático da nossa história até aquele ponto.
Não tinha mencionado até então, mas quando eu abri a agência, éramos eu e mais 2 sócios que saímos juntos ali da empresa que a gente trabalhava para empreender. E tocava essa empresa eu e um segundo sócio, porque o terceiro sócio estava trabalhando em outro negócio, tinha se comprometido a se dedicar nas suas horas extras ali, à noite, mas por fim muitas vezes não conseguia ajudar. Então estávamos eu e esse sócio tocando a empresa, passando por essas dificuldades. E chegou naquele ponto que a gente falou assim, olha, ele vai sair, nós precisamos nos especializar nisso, pesquisar e estudar sobre esses assuntos para que a gente possa atender esses clientes, para que os clientes não venham a sair. E dali em diante a gente começou a nós trazermos aquela mentalidade, né? Eu sou um especialista de marketing digital e assim, na realidade, a gente conseguiu também absorver bastante. Já tinha visto um pouco sobre marketing digital na faculdade, mas na prática a gente foi aprender um pouco com esse parceiro e com a saída dele, vamos aprender na tentativa e erro. O que, se você for parar para pensar, foi até um ponto positivo, porque um dos clientes, aquele cliente que era uma rede de clínicas, não estava tendo resultado nesse ponto. E quando esse parceiro saiu, a gente trabalhava bastante com Google AdWords ali naquele cliente. Quando esse parceiro saiu, eu chamei esse cliente e falei, olha, nós estamos testando umas outras estratégias com redes sociais em outras empresas e quem sabe pode ser algo bom para o negócio de vocês. E ele falou, olha, vamos testar, eu preciso que te dê resultado, vamos fazer alguma coisa diferente então. E pela aquela experiência que a gente já tinha adquirido de outros clientes e por ver que ali naquele caso em específico as campanhas do Google não estavam tendo um resultado legal, a gente implantou campanhas de redes sociais que mais para frente vocês vão saber que revolucionou a história dessa empresa que a gente atendeu e também fez parte da história da agência. Logo a gente estava tendo muito resultado, vendendo muito legal, tivemos que abrir contratação, contratar estagiários ali para ajudar a gente dentro da empresa. Fizemos uma pequena reforma no escritório, ampliamos o escritório, investimos um pouquinho, compramos mesas, aumentamos para poder conseguir atender e tudo parecia que era muito bom, que estava dando muito resultado, né? E começou-se mais um capítulo ali da nossa história, né? Então, a partir daquele momento, nós já tínhamos ali, se eu não me engano, 3 estagiários trabalhando com a gente decidiu efetivar mais um, já estava começando a ganhar um dinheirinho legal de novo, começando a pagar nossas contas, né? Em pouco tempo, se você parar para pensar, embora tenha demorado 6 meses para começar a funcionar, logo que começou a funcionar, a gente foi entendendo os mecanismos de como é ter um negócio. Um ponto importante que eu não falei é que quando a gente foi abrir essa empresa, a gente chegou a visitar o Sebrae, né? O Sebrae que é um órgão, se eu não me engano, do governo, que ajuda as pessoas a empreender. E como por ser um assunto muito novo, marketing digital, trabalhar com esse tipo de coisa, muito falado, mas mesmo assim muito novo ainda, não se tinha um manual, algo para a gente poder fazer, um acompanhamento. O que eles nos ajudaram foi, nos deram uma cartilha de como abrir uma empresa, como abrir um CNPJ. Então assim, deu uma base ali, mas vamos falar que não ajudou muito de fato. A gente foi mais na raça, vamos pensar assim, mais na tentativa e erro para conseguir alcançar os resultados que a gente precisava ter. Nesse ponto, um dos sócios falou assim, olha, eu vou sair ali da empresa que eu estava trabalhando e manda embora esse menino que vocês contrataram aí e me coloca para fazer o que ele está fazendo. A gente falou, olha, não dá, o menino saiu lá do trabalho que ele estava, não dá para a gente fazer isso. A gente chegou num desacordo ali e chegou mais um capítulo ali de ponto de inflexão, onde a gente teve a oportunidade de comprar a parte desse sócio e ficamos só eu e mais um outro sócio ali. E os resultados começaram a cada vez mais crescer, porque a gente conseguia ter resultado para um cliente, e esse cliente falava para outro cliente e conseguia ter resultado também, e aí falava para o outro cliente também que tinha muito resultado. E a gente começou a ter bastante resultado financeiro, e a empresa crescendo, e a gente ia efetivando esses estagiários ali lá dentro, e tendo resultado. Só que chegou um momento derradeiro que não estava na nossa cartilha, porque a gente nunca tinha passado por isso, que é a inadimplência.
A gente chegou num mês que foi o mês do carnaval, se eu não me engano, em fevereiro, março de 2014. E nesse mês alguns clientes não pagaram. E aí como você paga sem uma empresa nova, sem fluxo de caixa, sem poupar? Tinha que pagar os funcionários, tinha que pagar os custos fixos ali da empresa para ela funcionar. E o cliente não tinha pago por causa do carnaval, tinha deixado de vender, tinha deixado de ter movimento. E foi um ponto muito difícil realmente dentro da história da empresa. E coincidiu de ser bem num período, eu tinha acabado de me casar, tinha saído de viagem com a minha esposa. E quando eu voltei, falei para o meu sócio assim, olha, você não transferiu o meu Prolabore ainda, você não transferiu a minha retirada. Ele falou assim, olha, não transferi porque não tem, os clientes não pagaram. Eu falei, cara, como assim? Antes de sair de viagem, eu tinha deixado aqui os clientes para você atender, clientes novos para iniciar, né? E ele não tinha dado início naqueles clientes. Eu falei, bom, tenho duas saídas, eu posso sentar e me lamentar ou eu posso fazer algo para mudar isso. E aí comecei a me movimentar ali em poucos dias. Alguns clientes grandes tinham saído nesse período que eu tinha saído de férias, de lua de mel, né? Em poucos dias comecei a me movimentar, comecei a ir atrás de outras empresas para atender, de outros negócios para fazer. Fechei ali 2, 3, 4, 5 clientes, consegui ter resultado, só que a gente estava tendo que trabalhar bastante, trabalhar até tarde. E aí um dia, o meu sócio me chamou e falou, olha, eu preciso conversar com você. E falou assim, olha, essa rotina não é para mim, eu preciso ter um período diferente, eu preciso ter um horário melhor para trabalhar. Eu não me vejo como um empreendedor, eu não consigo ter essa flexibilidade que você está tendo, então eu quero sair da empresa. E aí, fiquei muito triste na época, claro, mas chegamos a essa conclusão e ele decidiu ali naquele momento seguir por um caminho separado. E aí, a partir desse momento, eu comecei a empreender dentro da agência sem ter nenhum sócio. E eu acredito que foi mais um ponto de inflexão, onde a gente tomou algumas decisões muito acertadas e algumas decisões também que tiveram grandes repercussões negativas na história da agência. A partir dali, a partir daquele momento, eu vi que eu tinha necessidade. Comecei a focar em vendas, comecei a vender mais, fazer prospecção, comecei a ligar para alguns clientes, liguei para esse cliente que tinha uma rede de empresas, perguntei se ele não poderia nos ajudar a vender para outras empresas dessa rede, e comecei a expandir a agência. E desse ponto em diante, eu foquei bastante no comercial, foquei bastante na área de vendas, falei assim, olha, agora eu preciso contratar mais gente ainda para ajudar aqui, para fazer os trabalhos que esse sócio fazia antes, para eu poder encabeçar essa área de vendas da empresa. Decidi, naquele ponto, mudar de estrutura, então a gente mudou para um prédio comercial, alugou uma sala muito bonita, e fez alguns investimentos em imobiliário, estava com uma equipe legal trabalhando, e a agência continuou crescendo, tendo resultados, bons resultados. Passou ali um ano, mais ou menos um ano e meio, bem estável, bem estabilizada. E quando a agência foi começar a crescer de novo, eu percebi o seguinte, olha, a gente já tinha 2 salas comerciais e cada sala comercial a gente pagava um condomínio, e quando fosse para a 3ª sala comercial, nós estaremos pagando o valor de um aluguel de mais uma sala só de condomínio. Eu falei, olha, se eu for para eu crescer desse jeito, não vai valer a pena. Se cada vez que eu tiver que crescer fisicamente, eu tiver que pegar mais uma sala, vai ficar muito inviável. E eu também não quero ter que ficar me mudando toda hora. Eu já tinha passado ali pela mudança de montar um escritório, ter que reformar esse escritório, depois mudar de sala, depois pegar mais uma sala. Pensei assim, bom, quero ir para um lugar que mesmo que eu fique, eu tenho que investir um pouco mais, eu tenho que me preparar um pouco mais, mas um lugar que possa crescer, nem que não seja o ideal, que eu possa crescer, que se eu tenho que ficar lá durante 10 anos, que eu possa crescer lá dentro e não precise me mudar mais, né? Queria uma certa estabilidade nisso, né? Embora a estabilidade não exista, né? Como diz o Flávio Augusto, não queria essa dor de cabeça de ter que ficar se mudando de escritório.
Só que tem um grande problema que eu fiz todo esse planejamento, pensei tudo nisso, mas eu não comuniquei meu time, simplesmente fiz as mudanças sem falar com ele. E na época eu estava passando até por perto da onde foi a primeira sede da agência e vi um grande prédio para alugar. Um prédio muito antigo, muito acabado, mas era um prédio bem grande. E eu consegui enxergar ali e falei, olha, aqui em tamanho é um prédio que vai me atender por 10 anos ou quem sabe até mais. Então eu posso entrar aqui, fazer uma reforma e aos poucos ir aumentando conforme a minha necessidade, conforme o que eu for precisar. Mas veja bem, meus colaboradores, até meus clientes estavam acostumados a nos visitar num prédio comercial, com uma boa sala de reunião, um lugar bonito para você receber, com uma estrutura, com café. A gente queria comer um misto quente, tomar um café, o pessoal mandava para a gente na sala, então tinham certas mordomias, certas facilidades ali. E eu não tinha comunicado qual que era o meu intuito para o meu time. Chegou, fizemos essa mudança, chegou esse momento de mudar, mudamos para um prédio antigo, com uma reforma básica ali, só para entrar mesmo. Eu acho que o pessoal deve ter dado uma assustada. O pessoal falou assim, olha, não sei o que está acontecendo aqui nessa empresa que saiu de um lugar bonito e veio para um lugar feio. E aos poucos os colaboradores foram saindo. Mais um ponto que eu acredito que foi mais um ponto de inflexão ali para a história da agência, porque eu precisava aprender a me comunicar, expor os nossos planos, expor aonde nós estávamos, para onde nós queríamos ir para o nosso time. E foi algo que na época eu não fiz, foi um erro que precisei pagar esse preço para aprender, mas acredito que passaram-se mais algum tempo, novas pessoas vieram para compor o time. Foi nessa época até que trouxe alguns outros parceiros que trabalhavam em outras áreas, como na parte de vídeo, de foto, coisas que nós não tínhamos na agência na época. Por conta desse espaço que a gente tinha físico, a gente pôde montar um pequeno estúdio, fazer fotos de produtos, fazer fotos de pessoas para colocar no e-commerce. Enfim, pudemos diversificar ali a nossa carteira de serviços que a gente fazia ali dentro da agência e também aumentar um pouco o nosso faturamento. Com isso, conforme os anos foram passando, a gente foi se estabelecendo muito como uma agência de marketing digital, como uma agência de performance, uma agência que fazia as empresas a venderem mais. Acontece que nesse ponto, isso já vamos pensar em 2017, a agência bem estabelecida novamente, o prédio onde a gente queria já com algumas reformas feitas, já começando a ficar bonito, apresentável. E nesse ponto eu comecei a me perguntar, olha, mas a gente está muito dependente das redes sociais, a gente está muito dependente do Facebook aqui na agência, a gente precisa ter um diferencial, algo a mais para que se algum dia algo aconteça, o Facebook deixe de funcionar, deixe de existir essas redes sociais ou o hábito das pessoas mudem, para que a agência não deixe de existir. Então, daquele ponto em diante, eu defini que a gente precisava, eu comecei a definir um mindset que a gente precisava ter algo a mais, ter um diferencial, não ser tão dependente de uma ferramenta só, de uma ferramenta de terceiro. E eu comecei a ver isso em alguns clientes, buscar oportunidades, ver como que eu poderia fazer para ajudar, e quando você está buscando, as oportunidades acabam aparecendo, né? Naquele momento, um cliente que já era um grande cliente da agência, um cliente relevante para a agência, que era um hotel que a gente atendia, um hotel fazenda, nos procurou dizendo assim, olha, as campanhas não estão tendo retorno, a gente não está conseguindo vender. E a gente sempre entrava só até a parte das campanhas, só gerar leads. A gente não está conseguindo vender o suficiente para o negócio funcionar. E se continuar desse jeito, nós vamos ter que cancelar porque a empresa vai fechar. E aí fui lá e falei assim, olha, eu estou disposto a ir até a empresa, entender o que está acontecendo para ver como que a agência pode ajudar vocês a vender mais, o que está acontecendo, por que os leads não são bons, por que os leads não são o suficiente. Porque como nesse ponto a gente trabalhava bastante com campanhas de interação, então as coisas hoje são um pouco diferentes, tem como você mensurar melhor, mas naquela época a gente dependia muito de um feedback das pessoas que estavam fazendo atendimento
para poder saber de fato a quantidade de leads, a quantidade de pessoas que tinha para você entrar em contato. E eu peguei, e naquele momento, mais interessado em manter um cliente da agência do que desenvolver um novo serviço, do que desenvolver novas opções, eu fui até a empresa daquele cliente e fui entender essa situação de por que não se gerava leads, de por que não chegava leads o suficiente, sendo que esse cliente chegou a investir na época, se eu não me engano, perto de 20 mil reais por mês em mídia. Cheguei lá nessa empresa e falei assim, olha, me mostra aqui como que funciona, quem são as pessoas que atendem os leads, olha, quem atende o que vem por telefone, quem está na recepção, quem atende tal outra coisa, é o vendedor, tá meio desorganizado, né? E parei ali, fiquei ali atrás olhando a recepcionista atender e vi ela pegando, vendo o telefone, atendi o telefone, olá, bom dia, Hotel Fazenda, qual que é o valor? Ah, é pra quando? Ah, não, é R$1.000. Ah, tá bom, desligava o telefone. Aí, o dia inteiro, esse processo se repetindo. Olá, Hotel Fazenda, ah, tal dia, R$2.000. O telefone desligava. Aí chegou no final do dia, eu virei para eles e falei assim, olha, quantos leads teve hoje? Ah, teve tantos. Ah, mas e todas as pessoas que ligaram, e todas as pessoas que mandaram mensagens e não está cadastrado? Essas pessoas não são leads? Ah, são. E não está sendo contabilizado, vocês não estão vendendo para essas pessoas, o que está acontecendo? E eu fui entender que naquele cliente não existia uma gestão desses cadastros, não existia uma gestão de quantas pessoas entravam em contato, com quantas pessoas eles tinham que falar para existir uma venda. E eu fui entender esse processo de venda. E esse cliente virou e falou assim, olha, você consegue me ajudar a melhorar esse comercial nosso, a melhorar os nossos processos? E aí entrou mais uma vez naquele famoso fake it until you make it. Eu falei, olha, eu posso te ajudar sim, com toda certeza, eu vou conseguir fazer algo para melhorar do ponto que já está. E nesse momento nem estava falando sobre o dinheiro, quanto cobrar ou deixar de cobrar para fazer isso. Eu só simplesmente falei assim, me dá um tempo que eu quero ficar aqui dentro para poder entender como que a gente vai fazer isso. E aí eu fiquei 3 dias ali, indo e voltando, não é na nossa cidade aqui, para aquele hotel, entendendo os processos, como que existe a venda, entendendo como que funciona essa empresa. Porque embora todas as empresas tenham algumas semelhanças, todas as empresas também têm suas especificidades. Então, como funcionavam os processos lá dentro, como eram feitas as vendas. E a partir disso, eu me lembro até que na época, eu estava voltando desse cliente, e aí liguei para um amigo meu, que era o dono dessa rede de clínicas que a gente atendia, e falei, olha, ela me convidou aqui para ajudar o processo dela, aqui para ajudar a empresa dela a ter mais resultado. Só que é uma coisa que eu nunca fiz, eu tenho receio, o que você acha? Ele falou na época assim, olha, eu acho que você não deveria fazer, porque depois você pode acabar se queimando com essa cliente, é algo que você não sabe, eu acho que você poderia declinar, porque não é algo que é sua área de expertise, não é a sua área de domínio. Eu aceitei ali a opinião dele, mas decidi não seguir, fiz o contrário, aceitei assim, eu só falei, legal, essa sua opinião, tudo bem, mas decidi fazer o contrário, falei para o cliente, não, eu vou fazer sim, porque eu teria a perder, porque se não desse certo de qualquer maneira, era um cliente que ia sair, porque não estava dando certo ali para ela. E aí eu fui entender, e eu comecei a ver, estudar e pesquisar sobre isso, né? Processo administrativo, processo comercial, e fui ver um ponto básico dentro da rotina ali da empresa, que era a implantação de um CRM. O CRM é um software que o seu próprio nome já fala o que ele faz, né? Um Customer Relationship Management, que é um software para gerenciamento de relacionamento com o cliente. Então, na verdade, até talvez é errado esse nome Customer, porque o CRM ele trata muito mais do pré-cliente ali, da pessoa que é um prospect, que é uma pessoa que ela tem uma possibilidade de ser um cliente, mas ainda não é um cliente. E fiz uma implantação de um sistema, separei a área de vendas da recepção, recepção é recepção, vendas é vendas. Enfim, estou me prolongando um pouquinho mais aqui, porque foi um ponto muito importante da nossa história. E implantei uma estratégia
que mudou a tabela de preços deles, fiz uma tabela baseada no que eu tinha visto de outros hotéis, no mercado de passagens também, que é uma tabela de preços progressiva, onde quem compra com mais antecedência, ou seja, quem compra com mais meses, paga mais em conta, e fiz também um tarifário variado ali, de quartos, né? Onde a gente tinha um valor médio mais alto do que o que era ofertado antes, mas a gente tinha um cardápio grande de preços e podia compor uma isca de conversão para poder chamar a atenção do cliente. Então, montei uma estratégia onde a gente implantou um processo comercial e onde a gente podia ter boas iscas para chamar a atenção dos clientes e captar mais leads com menos investimento. E assim, um processo comercial para conseguir trazer mais resultado. Posso falar para vocês que isso foi uma estratégia de muito sucesso, teve muito resultado mesmo. Em coisa de 3 meses, era a primeira vez que eu entrava numa empresa com aquele faturamento. Era um hotel que na época faturava coisa de 150 mil e precisava faturar para empatar, para pagar as contas, na casa dos 330 mil. E a proposta da dona do hotel na época era que a gente conseguisse pelo menos empatar. Por quê? Tinham meses que eram meses de alta temporada, como Carnaval, meses como Natal, Ano Novo, que eram meses que a casa, vamos pensar assim, a casa lotava, e aí com toda certeza ela retiraria a margem dela ali naqueles meses, que valeria pelo ano inteiro. Então, olha, eu não preciso nem que dê lucro, só preciso que empate. Então a gente fez a estratégia pensando nisso, olha, a gente precisa gerar esses 330 mil de faturamento. No primeiro mês que a gente implantou toda essa estratégia comercial, e foi um processo de implantação mesmo. O hotel, na época, se eu não me engano, no primeiro mês gerou 370 mil, depois 450 mil, depois 650 mil, e a gente chegou, se eu não me engano, no final do ano a 700 e pouco mil de faturamento em um mês só. Então a gente teve muito resultado, trouxe um resultado excepcional, e eu comecei a entender ali mais sobre rotinas comerciais, sobre processos administrativos dos negócios, e comecei a entender mais sobre gestão de números, coisa que eu já tinha começado a fazer dentro da agência, de saber meus números, de saber a importância de conhecer o resultado que você tem por cada frente de faturamento. Dentro do hotel ali, fui abrindo um leque de oportunidades muito grande para a gente explorar, não só a parte de marketing digital, mas a parte de endomarketing também, onde a gente trabalhava campanhas de comunicação internas dentro da empresa, trabalhava campanhas auditivas com rádio indoor, fazendo o bar vender mais com essas campanhas. Então, me deu um leque de aprendizado muito grande, foi muito rico, não só em resultado para o hotel, não só em resultado financeiro, claro, mas também em resultado, em aprendizado para minha parte, que eu estava fazendo esse processo lá dentro da agência. E é claro que eu só posso agradecer o meu time, meus colaboradores, que eu só pude fazer isso porque o meu time estava atendendo outras pessoas, então eles seguiam ali os processos de atendimento, continuaram atendendo os outros clientes, enquanto eu focava em desenvolver esse projeto para essa empresa. A gente fez um resultado muito legal e teve, durante um ano, um pouco mais de um ano, a gente começou esse processo nesse cliente em março de 2017 e fomos até agosto de 2018. E aí se começa mais um capítulo da história da Inexus, mais um ponto de virada, mais um ponto de inflexão. Então, como eu disse, lá em 2018 começou mais um ponto de virada da história da agência. Nesse ponto, a agência já estava bem estabelecida, era uma agência que já faturava ali seus 7 dígitos de faturamento no ano, já tinha uma boa base de clientes, já tinha um time legal atendendo seus clientes. Só que a gente chegou num ponto decisivo, onde a gente tinha uma diversidade ali de serviços já, sites, campanhas de marketing digital, fotos, vídeos, processos comerciais, né? Consultorias comerciais. E, como eu disse para vocês, a gente estava nesse cliente, que era um cliente muito importante para a agência, desenvolvendo um trabalho muito legal, mas chegou um ponto que a gente chegou um ponto de discordância, vamos pensar assim, com esse cliente. O cliente queria seguir por um caminho, eu achava que deveria seguir por um outro caminho. Nesse momento a gente decidiu que seria melhor ela seguir por conta, ela desenvolver já esses processos que já estavam implantados em operação no negócio dela, e eu poderia seguir
dedicando meu tempo a fazer outras coisas, né? Já que dedicava muito tempo meu ter que atender esse cliente, eu tinha que viajar, visitar, acompanhar os processos, acompanhar os funcionários, né? O resultado financeiro, enfim, era um cliente que demandava bastante quantidade de horas. Dos termos, do ponto de vista gerencial de tempo, seria muito bom. Agora, do ponto de vista financeiro, nem tanto. Esse cliente, na época, representava 30% do faturamento da agência. Ou seja, eu tinha uma rede de empresas que a gente atendia, que representava 30%, esse cliente, que também representava 30%, e aí demais pequenos clientes que representavam os outros 40% do nosso faturamento. Então, eu já tinha feito a minha lição, já tinha aprendido a conhecer meus números. Nesse ponto, a gente tinha os números da agência na ponta do lápis, né, na ponta da planilha, né, vamos pensar assim, os nossos DREs bem montados, sabíamos onde estava o nosso resultado, e a gente sabia que a conta não ia fechar se perder uma parcela tão grande do faturamento, né? Quer dizer, não ia fechar assim, né? A gente teria que enxugar, a gente teria que fazer redução, mandar alguma pessoa embora, ou reduzir prolabora, de retirada, enfim, mudar nossa estrutura ali. Não era algo que a gente queria fazer, a gente não queria reduzir, a gente tinha uma mentalidade de crescimento. E nos últimos anos a gente vinha crescendo ano após ano. Então, conhecendo o meu negócio, conhecendo os números da agência, eu entendi que existiam três caminhos para quais eu poderia seguir. Eu poderia focar em pequenos clientes, que eram os clientes que compunham 40% do faturamento da agência, e focar em diversidade. Eu poderia focar nessa rede que nós atendíamos, que na época era uma rede de clínicas, e tem um ponto importante nessa história que eu acabei me esquecendo de contar. Ou eu poderia focar em hotéis em geral e buscar novos clientes desse mesmo ramo de hotelaria, onde eu já atendi esse cliente, que era bastante importante para nós. Um ponto que é importante é que de 2017 para 2018 eu abri um negócio paralelo à agência, eu abri uma clínica de estética que fazia parte dessa rede, inclusive, que a gente atendia. Porque eu entendia que, bom, se eu consigo dar esse bom resultado para o meu cliente, pode ser que eu também vou conseguir dar esse mesmo resultado para mim. Então eu comprei uma licença ali, né, para facilitar, claro, né, para os processos de como que fazer isso, e montei uma clínica numa cidade perto da nossa, aqui em Barretos, alguns quilômetros de nós. E o que acontece é que muitos dos processos que eu implantei no hotel, embora seja uma licença, a gente tem aprendido bastante coisa com eles, eu implantei processos que eu usei no hotel dentro da clínica. Então, fazer gestão de leads, implantação de CRM, gestão comercial. E eu consegui também, com uma clínica bem pequena, ter muito resultado financeiro, um bom faturamento, uma boa margem por conta desse acompanhamento, dessa gestão. Ou seja, aquela escola que eu fiz nesse cliente me levou a ter resultados extraordinários em outro negócio que eu tinha também como na agência. Por fim, eu liguei para esse cliente, que era o dono dessa rede, que era um grande parceiro na época, e disse: olha, eu já estou te ligando aqui porque nós somos muitos parceiros, o hotel saiu, preciso focar em alguma outra área, e aí eu tenho alguns caminhos a seguir. E é isso mesmo que eu acabei de falar para vocês, eu falei para ele. Então, um dos caminhos que eu poderia seguir seria focar nessa área de estética, porque eu já tenho uma clínica, eu atendo algumas clínicas de vocês. Só que para eu focar nessa área de estética, ou vocês precisariam expandir num modelo de franquia, num modelo de licença, qualquer que seja, ou eu precisaria abrir para o mercado e atender outras empresas. Nós não temos nenhum contrato de não compete aqui, então eu poderia fazer isso. E eu estou te falando isso antes agora, por conta da nossa parceria, e você pensar como você quer seguir. Ali ele disse: olha, o que você está me falando é interessante, eu vou conversar com a minha família aqui e eu vou voltar a falar com você. Paralelamente a isso, e eu conhecendo os números nossos de faturamento, eu olhei para a nossa carteira de clientes e vi que tinha alguns clientes que a gente nunca havia feito aumentos, que a gente nunca havia feito reajustes, alguns clientes que não contratavam alguns outros serviços nossos. E eu fui e fiz a seguinte conta: bom, se eu fizer de 10% a 15% de aumento em alguns clientes que podem ter esse reajuste, e se eu acrescentar um novo serviço de um ticket médio baixo, R$300 de ticket médio, que era um serviço de geração de seguidores,
em alguns outros clientes, eu vou conseguir igualar o faturamento que eu tinha na época do hotel. Então, peguei o telefone, liguei para os clientes e falei, olha, aqui é o Renner, assim assado, vocês têm sido atendidos pelo nosso time e eu estou saindo numa empresa que eu estava prestando consultoria, que dedicava muito tempo meu, e eu estou me dispondo a dedicar 1 hora do meu tempo para ajudar você no seu negócio, com uma consultoria comercial, com a parte de marketing digital, para tentar potencializar o seu resultado, caso você tenha interesse. Além disso, eu precisava fazer um pequeno reajuste, ou seja, eu dei um pouco de tempo meu para essa pessoa e fiz esse reajuste nos valores que a agência estava cobrando. Não tive nenhuma negativa, nenhum dos clientes falou, não, se aumentar eu não vou continuar, nenhum dos clientes quis fazer isso. E eu consegui implementar esse serviço de geração de seguidores em todos os clientes e aumentei mais um produto na nossa carteira de serviços ali para aqueles clientes que a gente estava atendendo. Todos os clientes que não tinham passaram a fazer isso, ou seja, ao invés de eu perder 30% do meu faturamento, o que aconteceu naquele mês foi que nós aumentamos em 30% o nosso faturamento. Ou seja, por conhecer os nossos números, a gente conseguiu ter um resultado excepcional numa situação que poderia ter sido terrível. Ou seja, mais um grande ponto de inflexão na nossa história. Eu poderia ter seguido por um caminho onde eu teria que cortar pessoas, eu teria que fazer uma ginástica ali dentro da agência, a agência às vezes não cresceria, passaria por um outro momento. E outra questão foi que a gente começou com aquele cliente que me ligou ali poucos dias depois, falando, olha, conversei com a minha família e decidi expandir o nosso negócio. E aí a gente vai fazer essa expansão com vocês, a gente pode começar a fazer essa expansão, inclusive, esse mês. Foi uma coisa muito legal, porque tudo aconteceu em conjunto, né? Ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu recebi uma proposta naquela clínica que eu tinha em Barretos, vendi essa clínica, peguei o dinheiro, reinvesti, abri mais 2 clínicas e esse cliente fazendo a expansão, a gente fazendo essas campanhas de expansão para ele, todo o conhecimento que eu tive da parte comercial, de fazer processo de venda, de implantação de CRM, a gente fez isso no departamento de expansão deles, já acompanhamos os vendedores, tudo aquilo que eu tinha feito naquela período de escola, vamos pensar assim, lá no hotel, utilizei nesse processo de expansão e posso dizer para vocês que com certeza foi um sucesso, né? De agosto de 2018 a outubro de 2019, nós investimos R$100 mil de mídia desse cliente e geramos mais de 24 milhões de faturamento em taxas de licença. Foi mais ou menos ali na casa de 50 licenças vendidas, um mês pelo outro, 4, 5 licenças, com taxas de licença de R$50 mil, fora que o investimento que a pessoa tinha que fazer em equipamentos, em produtos, né? Estou considerando só a licença por si só. E o que aconteceu foi que, mais uma vez, aconteceu mais um ponto de virada ali no negócio da agência, mais um momento que mudou tudo, vamos pensar assim. A gente começou a ver que o processo que a gente fazia de venda, de acompanhamento, de acompanhar a pessoa fazendo atendimento, acompanhar esses leads, ele era muito diferente e único do que as outras clínicas estavam fazendo, do que as outras empresas que a gente atendia estavam fazendo. E a gente conseguia ter um resultado muito melhor, uma margem muito melhor que os demais clientes. E a gente pensou assim, bom, se eu consigo fazer isso para mim, talvez eu consiga fazer para os nossos clientes também. E começou a surgir a ideia da gente dar mais um passinho dentro do nosso funil de vendas ali do cliente, que é fazer o atendimento para o cliente, fazer a venda para ele, fazer um agendamento para levar o cliente até dentro da empresa. Então, naquele momento ali, já em 2019, eu com as minhas clínicas e com a agência, comecei a desenhar como que seria esse processo de atendimento, quantas pessoas estariam abaixo de uma supervisora, se eu precisaria de um gerente. Desenhei um mapa mental de o que eu pensava que seria esse negócio, como que ele deveria funcionar e quais seriam os softwares que eu precisaria para isso funcionar também, o que dependeria de campanha, o que dependeria de outras coisas. Enfim, desenhei toda essa estrutura de como isso ia funcionar e teve ali um evento em maio de 2019 dessa rede de clínicas que a gente participava e eu apresentei isso para os licenciados
E a ideia era que a gente faria um beta, a gente faria um piloto com 10 clínicas que tivessem interesse em fazer essa terceirização de atendimento conosco. Posso dizer para vocês que foi um sucesso. Essas 10 clínicas, elas começaram em um mês ali, tiveram seus resultados multiplicados por muitas vezes, um resultado fenomenal. E aí daqui a pouco foram mais 10 clínicas e mais 10 clínicas e se abriu a oportunidade para a gente atender outras redes. A gente começou a crescer muito nessa modalidade como um contact center, como uma agência que dava um suporte gigante para as empresas, onde a gente entrava no comercial, ajudava a vender, girava o lead, ou seja, a gente começou a entrar cada vez mais dentro do funil de vendas da empresa e ajudar nesse processo de atendimento delas. E 2019 foi um ano excepcional para a agência, a gente teve muito resultado. E aí a gente vai chegar no ano de 2020, onde mais uma vez tudo mudou. E a gente está aqui hoje nesse modelo de licença que vocês estão conhecendo. Por que eu quis contar essa história para vocês? Por que eu quis contar todos esses pontos de inflexão? Para que vocês possam entender a importância de vários pontos que a gente teve ao longo da nossa história e de várias vezes que a gente errou, muitas vezes que esteve à beira de fechar as portas da empresa e a gente continuou perseverando e aprendendo com os erros para que a gente consiga ter um resultado, uma empresa de resultado, um negócio que é economicamente viável, que possa nos ajudar a sustentar nossa família, que possa nos ajudar a realmente ter prazer naquilo que a gente faz. E esses pontos são: você conhecer seus números, é muito importante você conhecer seus números, é muito importante que você não diga não para as oportunidades que aparecem para você, é muito importante que você busque sempre diversificar a sua carteira de atendimentos, que você busque sempre diversificar a sua carteira de clientes. E eu acredito que ao longo dessa história você possa ter visto esses pontos, e é por isso que eu decidi contar ela para vocês aqui. Ao longo desse treinamento, vocês vão aprender na prática como que são os processos operacionais para atender esses clientes, como fazer para desenvolver uma arte, como utilizar um template, como fazer algo mais rápido, desenvolver um site, hospedar um site, criar uma campanha, utilizar uma estratégia comercial, como utilizar as redes sociais para gerar mais clientes para o seu negócio, enfim, como utilizar um software para gerenciar a sua empresa, sua agência, como implementar isso para um cliente, como mapear os processos de um cliente dentro de uma ferramenta e um software para que você ajude ele comercialmente a ter mais resultados. Enfim, uma infinidade de operações que você pode estar fazendo como licenciado da Inexus. E a ideia é que você cada vez mais possa fazer mais coisas, que a gente sempre está trazendo novidades, né? No ano de 2020 agora, na verdade foi até 2021, se eu não me engano, a gente trouxe mais uma novidade, que foi a automação de WhatsApp, que é um outro processo que você pode implementar dentro de um cliente, configuração de um chatbot para ele, para que ele tenha uma aura de atendimento ali via WhatsApp para os seus clientes, que a gente sabe que é uma ferramenta tão utilizada hoje em dia. Você vai estar aprendendo tudo isso nas próximas aulas e eu posso te afirmar com toda certeza que se algum dia aí houve uma dúvida de que isso que a gente ensina dá resultado, acho que hoje a gente não pode mais ter essa dúvida, porque não foram 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, foram mais de 10 casos aí que a gente tem de pessoas que implementaram essas estratégias, começaram a ter resultado, começaram a vender, começaram a implementar a sua agência e ter resultados extraordinários. Pessoas que muitas vezes começam essa aula, entendem essa mentalidade, começam a aplicar esse mindset no seu dia a dia e começam a vender e ter resultados muitas vezes antes mesmo de ter terminado o curso. Isso é impressionante a quantidade de licenciados que nos ligam e falam: olha, eu comecei faz uma semana e eu já vendi, e agora o que eu vou fazer? Esse é o melhor tipo de ligação que a gente pode receber, porque é muito gratificante para a gente poder ajudar vocês nessa caminhada e ver vocês tendo esse resultado. Então eu espero que você, com toda certeza, aproveite tudo que tem aqui, tudo que vai ser mostrado. Eu vou estar falando, você vai estar ouvindo muito eu ainda, eu vou estar falando muito aqui durante esse curso.
em outros modos, falando coisas específicas. E eu espero que você consiga entender que isso é uma oportunidade para transformar a sua vida realmente. Queria agradecer seu tempo, sei que foi um período longo aqui para ouvir toda essa história. A ideia não é me enaltecer, a ideia de contar isso para vocês, como eu já disse, é para que vocês entendam alguns pontos muito importantes da sua jornada empreendedora e que para vocês entendam que eu sou uma pessoa como vocês, falha, que estou suscetível a cometer erros, cometi muitos erros, mas que decidi aprender com eles e que vocês possam aprender com eles também e evitar de cometer esses mesmos erros e que possam conseguir ter resultados pulando ali muitas etapas, né? Como eu disse, eu demorei 6 meses para ter meu primeiro cliente e a gente tem licenciados que nos ligam falando que tem seu primeiro cliente com 1 semana. Se eles conseguem, se eu conseguir, você também consegue.